Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês ainda sobre conteúdo de introdução aí ao sistema muscular, falando um pouquinho de músculo estriado esquelético. A gente vai discutir um pouquinho nessa videoaula características das fibras musculares esqueléticas. Por que isso? Quando a gente fala de tipo de músculo, na verdade eu estou determinando, primeiro, histologicamente, se ele é estriado ou se ele é liso, e eu estou determinando também a relação desse músculo com o sistema nervoso. Se ele é um músculo esquelético, então ele vai ter uma inervação somática. Se ele é um músculo liso, ele tem uma inervação autônoma. Se ele é um músculo cardíaco, ele é independente, porém com um comando aí, né, autônomo para acelerar ou desacelerar a frequência cardíaca. Quando eu falo de fibras musculares ou característica das fibras musculares, eu estou falando então característica das fibras dos músculos esqueléticos. Esses músculos esqueléticos, então, eles têm três tipos principais de fibras musculares, que a gente chama de tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Qual é a grande diferença entre os tipos de fibra muscular? É o tipo de metabolismo que esse músculo executa, ou que essa fibra muscular executa, para a produção de energia. Então, quando a gente estuda metabolismo, a gente estuda dois principais tipos de metabolismo, aeróbico e anaeróbico. Aeróbico na presença de oxigênio, mais eficiente. Anaeróbico na ausência de oxigênio, menos eficiente. Mas se produz energia da mesma forma. Então, eu tenho músculos ou fibras mais aeróbicas, eu tenho fibras mais anaeróbicas e eu tenho fibras mistas. Em todos os músculos a gente vai ter todos os tipos de fibra. Só que dependendo de indivíduo para indivíduo, eu vou ter indivíduos que têm predominantemente mais um tipo de fibra, indivíduos que têm predominantemente mais outros tipos de fibra. Por isso, por exemplo, eu tenho indivíduos que têm maior predisposição a atividades de longa duração, ou seja, de resistência. E eu tenho indivíduos que têm pouca resistência, mas que têm muita velocidade e muita agilidade. Eu consigo modificar isso? Claro que sim. Com treinamento, você consegue modificar, né, e ajustar esses tipos de fibra. Só que dificilmente a pessoa que já tem uma predominância, né, ele vai mudar completamente. O que a gente pode fazer, na verdade, ou tenta fazer, na verdade, é dar uma lapidada. Ver o que a pessoa já tem de predominância e tentar trabalhar esse indivíduo dentro da predominância dela, ou seja, do que é mais fácil para ela. Como é que são organizadas essas fibras, então, em qualquer músculo? A fibra tipo 1 é aquela fibra que possui um metabolismo aeróbico. Então, o metabolismo aeróbico é aquele metabolismo que é dependente de oxigênio. Qual é a desvantagem? A velocidade de contração. Então, são fibras que a gente chama de fibras lentas. Porém, todo mundo que é lento acaba sendo mais resistente. Se eu pegar, por exemplo, um fundista, um corredor de maratona, ele vai ser mais lento do que um velocista, um corredor de 100 metros. Qual é a vantagem dele? A resistência. Qual é a desvantagem dele? A velocidade. Só que ele vai conseguir manter aquela mesma atividade por um tempo muito mais prolongado. Então eu preciso de fibras que permitam uma resistência maior, ou seja, uma durabilidade maior à minha contração. Que fibra é essa? Fibra do tipo 1. Então as fibras do tipo 1 possuem metabolismo aeróbico, possuem pouca velocidade, porém possuem muita resistência e são classificadas então como fibras vermelhas. Então quando a gente fala, nossa, ele tem um músculo mais vermelho, músculo mais avermelhado, fibra vermelha, significa fibra aeróbica, fibra do tipo 1. Por que vermelha? Né? Aí é só a gente entender o seguinte: se o metabolismo é aeróbico, ele é mais dependente de oxigênio. A proteína responsável pelo transporte de oxigênio no músculo é a mioglobina. A mioglobina, assim como a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio no sangue, ela tem a coloração avermelhada. Então, se o meu metabolismo é aeróbico, eu dependo de mais oxigênio. Se eu dependo de mais oxigênio, eu tenho mais mioglobina. Quanto maior for a quantidade de mioglobina, mais avermelhada vai ser a minha fibra muscular. Por isso, tipo 1, aeróbico, muita mioglobina, muito oxigênio, alta resistência, menor velocidade, coloração avermelhada. Vamos pular lá para outra extremidade agora, a tipo 2B, que ela vai ser o contrário da tipo 1. O que é a fibra tipo 2B? É a fibra que possui um metabolismo predominantemente
metabolismo anaeróbico ele é menos eficiente do que o metabolismo aeróbico em relação à produção de energia. Só que ele tem uma grande vantagem. Ele é independente do oxigênio, só que ele produz menos energia. Pelo fato dele ser independente do oxigênio, ele não consegue resistir muito tempo. Então, qual é a grande vantagem dele? Explosão e velocidade de contração. Grande desvantagem dele, a resistência, ao contrário do que aconteceu na fibra do tipo 1. Então, ó, fibra tipo 2B, metabolismo anaeróbico. Se é anaeróbico, ausente de oxigênio. Se não tem tanto oxigênio, né, ou quase ausente de oxigênio, a quantidade de mioglobina é muito baixa. Então isso, como a mioglobina é a proteína de coloração avermelhada, né, anaeróbico, pouco oxigênio, pouca mioglobina, coloração branca ou esbranquiçada. Então a gente fala de fibra muscular branca ou fibra muscular esbranquiçada. É a mesma coisa que você falar fibra muscular do tipo 2B. Vantagem, velocidade e explosão muscular. Desvantagem, resistência. Então eu tenho atletas que são muito rápidos e pouco resistentes. Eu tenho atletas que são muito resistentes, pouco rápidos. Então quando a gente pega, por exemplo, vai ver um treinamento de um atleta, né, que vai se preparar para uma prova curta, né, então corrida de 100 metros livres, o que ele faz? Ele estimula só esse tipo de fibra. Porque não interessa para ele resistência, interessa chegar primeiro aos 100 metros. Ele não vai permanecer correndo por muito tempo. E ele atinge esses 100 metros, então, em 10 segundos, 12 segundos, com metabolismo aeróbico, do mesmo jeito que o nadador que nada uma prova de 50 metros, que é uma prova curta, então, que ele faz num tempo muito pequeno, então ele vai ter esse tipo de treinamento, treinamento de velocidade. E normalmente esse nadador, ele nada em apneia. Prende a respiração e vai sem respirar, porque ele não precisa de oxigênio para cumprir aquilo ali. Mas, se ele tiver que cumprir uma prova mais longa, ele não vai ter tanto sucesso, porque a fibra predominante dele é de velocidade e não de resistência. Por isso a gente vê em atividades físicas, né, em modalidades esportivas, que atletas velocistas jamais competem em provas de distância, do mesmo jeito que atletas fundistas jamais competem em prova de velocidade, né? Então você vai ter um atleta que nada diversas provas de natação, sempre provas longas, e outro atleta que ele nada só aquela prova rápida. Então ele vai ter sucesso naquela, mas não vai ter sucesso nas longas do mesmo jeito que o outro. Por quê? Porque o tipo que predomina em um é diferente do tipo que predomina no outro. E a fibra mista? A fibra mista, então, vai ser um intermediário. Ele vai ter um metabolismo misto, horas aeróbico e horas anaeróbico. A velocidade, então, ela vai ser intermediária, é isso que acontece na maioria das pessoas. E a fibra, então, ela vai ser mais rosada. Ela não é nem esbranquiçada e nem um vermelho muito vivo. Ele vai ser mais rosado. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos músculos posturais, que são músculos que precisam estar contraídos o tempo todo, eles têm um metabolismo aeróbico, né? Então, o longuíssimo do dorso, os paravertebrais, interespinhais, que são os músculos que precisam manter o nosso corpo ereto o tempo todo, eles vão ter que ter um metabolismo aeróbico, porque ele não pode entrar em sofrimento e ele vai trabalhar o tempo todo, né? Então, ele não pode saturar. Os músculos mais de extremidade, por exemplo, da mão, se você repete muito movimento, muito rápido, ele satura muito rápido, né? Então, eles são músculos de velocidade e de explosão, eles são metabolismo aeróbico. Você faz uma velocidade muito rápida, você tem uma destreza muito grande, só que você não consegue repetir aquilo por muito tempo, né? Então, eles são músculos rápidos, porém pouco resistentes. E eu tenho músculos mistos. O que é um músculo misto? O músculo misto, então, é um músculo intermediário, né? Ele não é nem tão aeróbico, ou seja, a ponto de ter uma resistência tão grande assim, mas ele tem muito mais resistência, porém menos velocidade do que o tipo 2B. Esse é um músculo do tipo 2A. Eu dou sempre um exemplo com meus alunos de educação física, que é o seguinte: o cara vai na academia e ele vai malhar o bíceps, ou ele vai fazer fortalecimento de membro superior. Os membros superiores saturam de uma forma que às vezes, durante um treinamento, ele sai da academia sem conseguir levantar o braço, sem conseguir flexionar o cotovelo, porque ele saturou completamente. Por que isso? Porque ele trabalhou com músculo do tipo 2B, que tem muita potência, mas que satura de forma rápida.
mas ele pode ir na mesma academia e no mesmo dia fazer um treinamento de membro inferior. Ele satura o membro inferior, porém ele sai andando da academia, ele não sai de cadeira de rodas. Né? Por quê? Porque ele nunca vai saturar completamente, porque esse músculo não é completamente anaeróbico, ele tem muita fibra também aeróbica. Então, como ele é um intermediário, ele pode sair com muita dor muscular, ele pode sair, né, com muita fadiga, ou seja, exaustão muscular, porém jamais vai ser a mesma resposta dos músculos de membros superiores que tem um metabolismo predominantemente aeróbico. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês, esclarecer um pouquinho sobre tipos de fibra muscular quando a gente fala de músculos esqueléticos. Nosso material completo vocês encontram lá no nosso site, no felipeanatomia.com.br, e peço para vocês também acompanhem e sigam a gente nas nossas redes sociais, que é através das redes sociais que a gente vai estar sempre postando, né, tudo que a gente está fazendo e tudo que a gente está colocando, atualizações, tanto no site quanto no nosso canal do YouTube. Acessando o canal do YouTube, se inscrevam no canal, e se quiser comentar, deixar comentário, dúvida, sugestão, podem fazer isso tanto nas redes sociais, quanto no nosso site, quanto no nosso canal também. Valeu? Obrigado para vocês então e até a próxima aula.